Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula será de número 11. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Então, olhem lá. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, para você fazer as anotações, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos. E uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, antes de eu dar aquele tempinho, para vocês separarem os materiais, vocês já organizaram o ambiente em que vocês vão estudar? Vocês já higienizaram as mãos? Então, um tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo certinho aí, crianças? Tudo preparado? Então, vamos começar a nossa aula. Mas, para que possamos começar, nós vamos revisar o que nós vimos na aula anterior. Então, vejam lá. Na aula anterior, nós aprendemos sobre orientação geográfica, os instrumentos utilizados para orientação geográfica e a localização de elementos em plantas e mapas utilizando as direções cardeais e colaterais. Nós também vimos alguns instrumentos que nos ajudam a se localizar. Vocês lembram quais eram os instrumentos? Então, vamos tentar descobrir? Olha lá! Será que você já consegue lembrar, imaginar qual instrumento é esse? Olha que está fácil, hein? E esse instrumento é a bússola. Muito bem. Além da bússola, qual era o outro instrumento que nós vimos na aula passada? Então, olhem lá. Tá difícil, né? Você tem que ter prestado bastante atenção para descobrir qual é esse. E esse instrumento é um GPS de navegação. Lembraram? Nós também vimos, uma história de como as pessoas antigamente faziam para se locomover, para se encontrar. E à noite eles utilizavam, as estrelas. Vocês estão lembrados? E durante o dia, o movimento aparente do Sol. Qual é esse movimento, O Sol, a gente viu na aula passada que o movimento aparente não é o Sol que está se movendo, Que é o planeta Terra que está fazendo o seu movimento de rotação. E o Sol, ele está nascendo sempre do lado direito, do lado leste, na direção leste, e ele se põe no lado oeste. Vocês lembram disso? E a professora disse que para que nós possamos usar o Sol como instrumento, nós temos que observar ele e posicionar o nosso braço direito, para onde ele está nascendo, onde o Sol está nascendo. E o braço esquerdo vai ser o contrário, Se ele está nascendo do lado direito, que é a direção leste, ele vai se pôr do lado esquerdo, que é a direção oeste. Lembraram disso? Também definimos os outros pontos cardeais, O norte e o sul. Nós também fizemos algumas atividades de localização,
Nós vimos qual direção está a escola da praça, que é a direção norte. Nós vimos qual é a direção que o banco está da praça e qual é a direção da biblioteca da praça. Também nós vimos, né, o mapa e localizamos quais eram os estados que fazem limite com Mato Grosso. Vocês estão lembrados? Que é o Pará, né, no sentido norte, e no sentido sul, o Mato Grosso do Sul. Lembraram? E agora nós vamos ver qual é o tema que nós vamos conversar hoje, né? Que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Então, hoje nós vamos conversar sobre a população brasileira e paranaense. Então, vou dar um tempinho aí para vocês anotarem a data, colocarem, né, o número da nossa aula, aula de geografia e o nosso tema. Tudo certinho aí, crianças? Então vamos relembrar o que é população? Olhem lá o nosso slide. População é o conjunto de todos os habitantes de determinado local. Crianças, vocês lembram quantos habitantes o Brasil tem? Qual é a nossa população? Olhem, né? Lembrando o quadro que a professora apresentou para vocês no ano passado. Então, olha lá. Quantos somos no Brasil? Então, segundo o censo, em 2010, nós éramos 190.755.799 habitantes. E uma estimativa, né, do IBGE para 2020 é que nós éramos 211.536.400 habitantes. Crianças, vocês lembram o que é estimativa e o que é o censo? Então, o censo ele acontece de 10 em 10 anos, né? Era para a gente ter o censo agora em 2021, mas por causa da pandemia, né, ele está suspenso. Então, como é calculado nos anos seguintes, depois que acontece esse censo, essa pesquisa, né? Ele é uma estimativa, é um cálculo aproximadamente de quantas pessoas, né, nasceram. Então, o que acontece? Algumas pessoas buscam dados nos cartórios e analisam a taxa de natalidade, que é a taxa de quantas pessoas estão nascendo, e fazem um cálculo aproximado. Tudo bem, crianças? E quantos nós somos do estado do Paraná? Então, olha lá, segundo o censo de 2010, nós éramos 10.444.526 habitantes. E a estimativa para 2020 é que nós éramos 11.516.840 habitantes. Crianças, vocês têm visto muito aí nos jornais, né? Que sobre a vacinação, né? Quanto da população já foi vacinado? Então, a gente também tem uma estimativa, né? Uma estimativa de quantas porcentagens da população brasileira, né? Ou do estado do Paraná que já foi vacinado, né? Vocês podem aí até pesquisar e olhar depois com calma essa questão
Porque essa é uma questão que está bem presente no nosso dia a dia, né? A gente saber quanto da população, quanto é a população, se 7% já foi vacinado, quanto é 7% dessa população, né? E aí, a gente tem o próximo quadro, olha lá, que o censo é uma pesquisa feita para saber quantos somos, onde estamos e como nós vivemos. Aí eu pergunto, você sabe o que é o censo? Para isso, eu trouxe um vídeo para que vocês possam relembrar, né, o que é o censo. Vamos assistir o nosso vídeo. Sabe o que eu queria saber? Quantas pessoas vivem no Brasil? O Brasil tem mais de 210 milhões de pessoas. Nossa, é muita gente. Mas como você sabe esse número? Ninguém consegue contar tudo isso. Você tem razão, mas ninguém vai contar isso sozinho. Para saber essa e outras informações, é que o IBGE, de 10 em 10 anos, faz um censo no Brasil. Censo? Mas o que é censo? O censo é uma grande pesquisa feita para saber quantos somos, onde estamos e como vivemos. No Brasil todo? O censo é um grande retrato do Brasil e todo mundo precisa aparecer nesse retrato. O Pedro, a Bel, vovó Jairo, o Theo e a Maíra, todo mundo vai ser contado? É isso aí. Os recenseadores do IBGE vão em todos os domicílios do Brasil para fazer o censo. Recenseadores? Quem são os recenseadores? Os recenseadores e recenseadoras do IBGE são as pessoas que vão de casa em casa para contar quantas pessoas vivem no Brasil e vão fazer uma série de perguntas de um questionário sobre os domicílios e os moradores. Só assim, o retrato do Brasil vai estar completo e atualizado. E para que serve todo esse trabalho? Serve para o Brasil conhecer melhor sua população e podermos tomar melhores decisões para o país. Com o censo, vamos ter informações gratuitas sobre vários aspectos da nossa população. E um país que se conhece só tem a ganhar. Caramba! E vai ter censo em todas as cidades do Brasil. É bastante trabalho, né? É sim, e todo mundo pode ajudar, recebendo bem os recenseadores e respondendo às perguntas. Todo mundo é importante para o retrato do Brasil. Com o censo, teremos informações para todo mundo, construídas com a resposta de cada um. Pode contar comigo. Se eu quero saber, o IBGE vai responder. Gostaram do vídeo? Bacana, né, a gente saber de tudo isso. Lembrando, como eu disse anteriormente, né, o censo ele está cancelado por enquanto por causa da pandemia. Mas quando tudo isso passar, eu fico imaginando como seria, né? Como que vai ser depois que a gente sabe que isso é uma pesquisa muito importante, né? Mas é importante por quê? Porque nós devemos receber bem os recenseadores do censo na nossa casa, responder as perguntas, né? Por que isso é importante? Vamos seguir para ver? Olha lá, o censo é um grande retrato do Brasil. Lembram dessa imagem no vídeo? E ele sendo um grande retrato do Brasil, é a partir dessa pesquisa que os governantes, eles vão saber, né, aonde investir, o que a população precisa, né, qual é a necessidade da população. E aí, a economia, né, do nosso país, a economia do nosso estado vai se direcionar a essas necessidades da população, certo, crianças? Observem o mapa que a professora Fran trouxe para vocês. Esse mapa é a distribuição da população. Esse mapa ele foi confeccionado depois do censo da pesquisa de 2010. Observe que nós temos algumas representações, né, por bonequinhos. Vejam quais são as cores dos bonequinhos, né? Então, a cor azul, ele é referente a 1 milhão de habitantes, né? Cada bonequinho equivale a 1 milhão de habitantes. E a cor rosa é menos de 1 milhão de habitantes. Vocês viram ali no Paraná qual é a quantidade de bonequinhos?
conseguiram encontrar, qual será que é o estado, né, que a população é grande, que tem maior população? Vocês conseguem identificar? E quais são os estados, né, brasileiros que têm a menor população? Então, crianças, pensando nesses questionamentos, né, que a professora Fran fez, nós vamos para a nossa primeira atividade. Vejam do que se trata. Atividade 1. Escreva quais são os estados brasileiros com menos de 1 milhão de habitantes. Eu vou deixar um tempo para que vocês copiem essa questão no caderno de vocês. Depois eu coloco o mapa para que vocês possam responder essa questão.
Agora, crianças, então, mais um tempinho, né, para vocês conseguirem responder a atividade de vocês.
Tudo certinho aí, crianças? Conseguiram responder? Qual era a cor do bonequinho que eu precisava analisar? Olha que a professora Fran destacou ali, né? Que é o bonequinho rosa. Então, vamos verificar quais são os estados? Então, olha lá. Se você escreveu Acre, Roraima e Amapá, você acertou. Você está de parabéns. Não necessariamente precisa estar nessa ordem, mas esses 3 estados precisam aparecer aí na resposta de vocês. Tudo bem? Podemos seguir com a aula? Então, vejam, né, o nosso gráfico. Olhem lá. Se o Brasil tivesse 100 pessoas, como seríamos? Como que a população estaria organizada? É importante dizer, crianças, que esse gráfico, ele é do IBGE. E é como as pessoas se autodeclaram na pesquisa do censo, tá? Então, olhando lá, se o Brasil tivesse 100 pessoas, 45 seriam brancos, 45 pardos, 9 pretos, 1 amarelo ou indígena. Tudo bem, crianças? Olha que eu vou destacar. 9 pretos, 1 amarelo ou 1 indígena. E agora, a população do estado do Paraná. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, crianças. Vejam o nosso slide, né? Como que a população está organizada, né? A população estimada no estado do Paraná em 2020 de 11.516.840 pessoas. A população do último censo era de 10.444.526 pessoas. Vejam, né, que a gente teve um aumento entre os anos, aí, entre a década de 2010 e 2020. Conseguiram perceber? Olha lá, vou destacar 2010 e 2020. E esse mapa aqui, crianças? Observem a tonalidade de azul ou verde, né? Não sei como vocês querem denominar essa cor, né? Então, vejam que a população, né, aonde a cor, o tom é mais claro, nós temos a menor população. E conforme a tonalidade vai ficando aí mais escuro, né, nós temos uma maior quantidade de população, né, de habitantes. Então, observem o estado do Paraná. Eu circulei para vocês. E olha o que significa. Significa que mais que 10.444.526 pessoas, né? Ou seja, os nossos habitantes aqui no nosso estado. Tudo bem, crianças? E como é formado a população do estado do Paraná? Você sabe me responder essa pergunta? Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo slide? Então, segundo o censo de 2010, o Paraná tinha 958.602 pessoas vindas de outros lugares para morar em alguma cidade do nosso estado, né? Observem o nosso próximo gráfico. Esse gráfico é referente ao índice de eficácia migratória. E o Paraná aparece em 7º lugar. O que isso quer dizer, crianças? O que isso nos mostra, né? Olhem lá. Quais será que são os aspectos que atraem a população para determinado lugar? Então vamos pensar, o que será que tem no nosso estado que atraiu as pessoas para que elas viessem morar aqui, né? As pessoas de outros lugares. Então vamos dar uma olhadinha. Muitas vieram por causa do emprego, né? Vagas de emprego. Você conhece alguém assim? Outras pessoas vieram em busca de melhor qualidade de vida. Essa melhor qualidade de vida, ela pode ser referente à saúde, né? Por isso que a professora Fran colocou ali um médico e tal,
que algumas pessoas buscam essa qualidade de vida que é referente à saúde e outras buscam em relação a outras questões, né? De morar num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, numa cidade organizada, né? Que é o caso da cidade de Curitiba. Outros, eles vieram, né, por causa das condições climáticas favoráveis para o cultivo de alguns produtos agrícolas, ou mesmo para morar aqui no Paraná. Certo, crianças? E aí, eu trouxe para vocês um mapa que já é bem conhecido de vocês. Eu quero que vocês observem a região sudeste. Qual é essa região? Olha lá, que cor está representada? Pela cor rosa. Então, eu vou destacar ali para vocês. Por que eu quero que vocês prestem atenção na região sudeste? Vocês já vão descobrir. Vamos comparar os mapas. Nós temos um mapa ali do Brasil separado, né, dividido por suas regiões, e nós temos o segundo mapa, que é da distribuição da população, certo, crianças? Então, observem a região sudeste destacada no primeiro mapa. Agora, a região sudeste destacado no segundo mapa. Vocês conseguiram perceber e entender o que a professora Fran está querendo dizer com isso, crianças? E olhem a região nordeste. Destaquei nos dois mapas, né? No mapa da divisão por regiões e no mapa da distribuição da população. Crianças, vocês perceberam que quando eu destaquei a região sudeste, a gente viu que é a região que tem a maior população no Brasil. E agora, quando eu destaquei a região nordeste, vocês perceberam que diminuiu, né, a questão da população? Por que será que muitas pessoas buscam a região sudeste para morar? Vocês sabem me dizer? Lembro do que nós conversamos anteriormente, né? Sobre as pessoas, né, virem para o Paraná. O que eles buscam? É a mesma coisa em relação à região sudeste. Mas e por que será que muitas pessoas saem da região nordeste? Vocês já viram nos programas de TV alguma coisa assim? Porque lá, né, a gente sabe que o clima é muito quente. E também tem o fator da falta de água, né? Da seca, por causa do clima quente. Então, essa é uma questão que as pessoas procuram, né? Sair da região nordeste e vir para outras regiões do Brasil. Mas, enfim, agora nós vamos para a nossa atividade 2. Vejam do que se trata. Quais aspectos podem atrair a população para o estado do Paraná? Então, vocês vão copiar essa atividade, fazer a tabela, né, os aspectos atrativos e por que você acha que esse é um aspecto atrativo. Então, vou dar um tempinho aí para vocês copiarem e responderem.
Certinho aí, crianças? Então vamos verificar se o que vocês pensaram é o mesmo que a professora Fran pensou. Então olhem lá, aspectos atrativos. Eu coloquei o clima e a oferta de emprego. Por que eu coloquei o clima? O clima, ele é adequado para plantar diversos produtos agrícolas e criar animais. E a oferta de emprego eu coloquei porque grande número de indústrias, né? Há diversas possibilidades de trabalho nas áreas urbana e rural. Foi isso que vocês colocaram? Não se preocupem se não foi isso. Eu vou deixar um tempinho essa tela para que vocês possam complementar a resposta de vocês.
Tudo certo aí, crianças? Então, nós estamos chegando ao final de mais uma aula de geografia. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar, né, o que vimos na aula de hoje? Então, olhem lá. Hoje nós aprendemos sobre o que é o censo e para que serve. Vimos sobre a população brasileira e paranaense e as dinâmicas populacionais. Agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula.